1. Um descrente profundamente religioso. Não tento imaginar um Deus pessoal. Basta admirar assombrado a estrutura do mundo, pelo menos na proporção em que ela se permite apreciar por nossos sentidos inadequados. Albert Einstein. Respeito merecido. O menino descansava de bruços na grama, o queixo apoiado nas mãos. De repente, sentiu-se invadido por uma percepção exacerbada das raízes e dos caules entrelaçados. Uma floresta em microcosmo, um mundo transfigurado de formigas e besouros e até, embora na época ele não soubesse dos detalhes, de bactérias aos bilhões no solo, sustentando silenciosa e invisivelmente a economia do micromundo. De repente, a microfloresta de grama pareceu inflar e se unir ao universo e à mente extasiada do garoto que a contemplava. Ele interpretou a experiência em termos religiosos e ela acabou levando-o ao sacerdócio. Foi ordenado padre anglicano e tornou-se capelão de minha escola, um professor de quem eu gostava. É graças a religiosos liberais e decentes como ele que ninguém jamais pôde dizer que tive a religião enfiada goela abaixo. Nota: nossa diversão durante as aulas era desviá-lo das escrituras e conduzi-lo na direção das emocionantes histórias sobre o comando de caças e os poucos. Ele tinha servido na RAF durante a guerra e foi com uma sensação de familiaridade e com algo da afeição que ainda nutro pela Igreja da Inglaterra, pelo menos em comparação com a concorrência, que mais tarde li o poema de John Betjeman. Nosso padre é um velho piloto dos céus. Severamente agora cortaram-lhe as asas. Mas ainda o mastro no jardim da paróquia aponta para coisas mais elevadas. Our padre is an old sky pilot. Severely now they've clipped his wings, but still the flagstaff in the rectory garden points to higher things. Em outro tempo e lugar, aquele menino podia ter estado sob as estrelas, fascinado pela Órion, pela Cassiopeia e pela Ursa Maior, com lágrimas nos olhos pela música inaudível da Via Láctea, intoxicado pelo perfume noturno dos jasmins e das solandras, num jardim africano. Não é fácil responder por que motivo a mesma emoção levou meu capelão para uma direção e a mim para outra. A reação, como que mística, à natureza e ao universo, é comum entre cientistas e racionalistas. Ela não tem nenhuma conexão com a fé sobrenatural. Em sua meninice, pelo menos, presumo que meu capelão não conhecesse, como eu também não conhecia, as linhas que encerram a origem das espécies, o famoso trecho da margem emaranhada, com pássaros cantando nos arbustos, com vários insetos revoando e com vermes rastejando pela terra úmida. Nota do tradutor. Tradução direta do inglês. A versão consagrada em português é a de Eugênio Amado, Origem das Espécies, Itatiaia, 2002. Se ele as conhecesse, certamente teria se identificado com elas. E em vez de ao sacerdócio, teria sido levado na direção da visão de Darwin de que tudo foi criado por leis que atuam à nossa volta. Assim, é da guerra da natureza, da fome e da morte que deriva diretamente o mais exaltado objeto que somos capazes de conceber, a produção de animais superiores. A grandeza nessa visão da vida, com seus tantos poderes tendo sido originalmente insuflados em algumas poucas formas ou em apenas uma, e de que,
enquanto este planeta girava seguindo a lei imutável da gravidade, de um começo tão simples, infinitas formas, as mais belas e as mais maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo. Carl Sagan escreveu, em pálido ponto azul: como é possível que praticamente nenhuma religião importante tenha olhado para a ciência e concluído: isso é melhor do que imaginávamos. O universo é muito maior do que disseram nossos profetas, mais grandioso, mais sutil, mais elegante? Em vez disso, dizem: não, não, não. Meu Deus é um Deus pequenininho e quero que ele continue assim. Uma religião, antiga ou nova, que ressaltasse a magnificência do universo, como a ciência moderna o revelou, poderia atrair reservas de reverência e respeito que continuam quase intocadas pelas crenças convencionais. Todos os livros de Sagan tocam no nervo exposto do assombro transcendente monopolizado pela religião nos últimos séculos. Meus livros têm a mesma aspiração. Em consequência disso, muitas vezes me vejo descrito como um homem profundamente religioso. Uma estudante americana me escreveu dizendo que tinha perguntado ao seu professor se ele tinha uma opinião sobre mim. É claro, ele respondeu. Ele tem certeza de que a ciência é incompatível com a religião, mas vive se extasiando com a natureza e com o universo. Para mim, isso é religião. Mas será religião a palavra certa? Acho que não. O físico e prêmio Nobel Steven Weinberg defendeu a questão melhor que ninguém em Sonhos de uma Teoria Final. Algumas pessoas têm uma visão de Deus tão ampla e flexível que é inevitável que encontrem Deus onde quer que procurem por ele. Ouvimos que Deus é o Supremo, ou que Deus é nossa melhor natureza, ou que Deus é o universo. É claro que, como qualquer outra palavra, a palavra Deus pode ter o significado que quisermos. Se alguém quiser dizer que Deus é energia, poderá encontrar Deus num pedaço de carvão. Weinberg está bem certo quando diz que, para que a palavra Deus não se torne completamente inútil, ela deve ser usada de modo como as pessoas normalmente a entendem, para denotar um Criador sobrenatural, adequado à nossa adoração. Infelizmente, a indistinção entre o que se pode chamar de religião einsteiniana e a religião sobrenatural causa muita confusão. Einstein, às vezes, invocava o nome de Deus, e ele não é o único cientista ateu a fazer isso, dando espaço para mal-entendidos por parte de adeptos do sobrenaturalismo, loucos para interpretá-lo mal e reclamar para o seu time, pensador tão ilustre. O final dramático, ou seria malicioso, de Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, pois então conheceremos a mente de Deus, é notoriamente mal interpretado. Ele levou as pessoas a acreditar, erroneamente, é claro, que Hawking é um homem religioso. A bióloga celular Ursula Goodnow, em The Sacred Depth of Nature, As Profundezas Sagradas da Natureza, soa ainda mais religiosa que Hawking e Einstein. Ela adora igrejas, mesquitas e templos, e vários trechos de seu livro são um convite a ser tirados de contexto e usados como munição para a religião sobrenatural. Ela chega até a chamar a si mesma de naturalista religiosa, mas uma leitura cuidadosa mostra que, na verdade, ela é uma ateia tão convicta quanto eu. Naturalista é uma palavra ambígua. Para mim, ela faz lembrar o herói da minha infância, o Dr. Dolittle, que, aliás, tinha bem mais do que só uma pitada do naturalista filósofo do H.M.S. Beagle, de Hugh Lofting. Nos séculos XVIII e XIX, naturalista significava o que ainda significa para a maioria de nós hoje em dia, um estudioso do mundo da natureza. Nesse sentido, os naturalistas
a começar por Gilbert White, muitas vezes eram sacerdotes. O próprio Darwin estava destinado à igreja quando jovem, na esperança de que a vida tranquila de padre rural lhe permitisse explorar sua paixão pelos besouros. Mas os filósofos usam naturalista num sentido bem diferente, como oposto de sobrenaturalista. Julian Baggini explica em Atheism, A Very Short Introduction, o significado do comprometimento de um ateu com um naturalismo. O que a maioria dos ateus acredita é que, embora só haja um tipo de matéria no universo, e é a matéria física, dessa matéria nascem a mente, a beleza, as emoções, os valores morais. Em suma, a gama completa de fenômenos que enriquecem a vida humana. Os pensamentos e as emoções humanas emergem de interconexões incrivelmente complexas de entidades físicas dentro do cérebro. Um ateu, nesse sentido filosófico de naturalista, é alguém que acredita que não há nada além do mundo natural e físico, nenhuma inteligência sobrenatural vagando por trás do universo observável, que não existe uma alma que sobrevive ao corpo e que não existem milagres, exceto no sentido de fenômenos naturais que não compreendemos ainda. Se houver alguma coisa que pareça estar além do mundo natural, conforme o entendemos hoje, esperamos, no fim, ser capazes de entendê-la e adotá-la de dentro da natureza. Assim como acontece sempre que desvendamos um arco-íris, ela não será menos maravilhosa por causa disso. Grandes cientistas de nossos tempos, que soam religiosos, normalmente não se revelam tão religiosos assim quando têm suas crenças examinadas mais a fundo. É esse certamente o caso de Einstein e Hawking. O atual astrônomo real e presidente da Royal Society, Martin Rees, me contou que vai à igreja como um anglicano descrente pela lealdade à tribo. Ele não tem crenças teístas, mas possui o mesmo naturalismo poético que o cosmos provoca nos outros cientistas que mencionei. Durante uma conversa recente transmitida pela televisão, desafiei meu amigo obstetra Robert Winston, um dos mais respeitados pilares da comunidade judaica britânica, a admitir que seu judaísmo era exatamente dessa natureza e que ele não acreditava de verdade em nada sobrenatural. Ele chegou perto de fazer a admissão, mas recuou no último minuto. Para ser justo, era ele quem devia estar me entrevistando, e não o contrário. Quando o pressionei, ele disse achar que o judaísmo proporcionava uma boa disciplina para ajudá-lo a estruturar sua vida e conduzi-la bem. Talvez seja verdade, mas isso, é claro, não influi em nada na veracidade de nenhuma das alegações sobrenaturais do judaísmo. Existem muitos intelectuais ateus que, com orgulho, se autodenominam judeus e observam os ritos judaicos, talvez pela lealdade a uma tradição antiga ou aos parentes assassinados, mas também pela equivocada e enganadora disposição de rotular como religião a reverência panteísta que muitos de nós destinam a seu expoente mais destacado, Albert Einstein. Eles podem não acreditar, mas, para tomar emprestada uma frase do filósofo Dan Dennett, eles creem na crença. Uma das declarações mais citadas de Einstein é: sem a religião, a ciência é capenga. Sem a ciência, a religião é cega. Mas Einstein também disse: é claro que era mentira o que você leu sobre minhas convicções religiosas. Uma mentira que está sendo sistematicamente repetida. Não acredito num Deus pessoal e nunca neguei isso. E sim, o manifestei claramente. Se há algo em mim que possa ser chamado de religioso, é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo, do modo como nossa ciência
é capaz de revelar. Parece que Einstein se contradiz? Que suas palavras podem ser escolhidas a dedo para arranjar citações que sustentem os dois lados da discussão? Não. Por religião, Einstein quis dizer algo totalmente diferente do significado convencional. Conforme eu prosseguir esclarecendo a distinção entre a religião sobrenatural, de um lado, e a religião einsteiniana, do outro, tenha em mente que só estou chamando de delírio os deuses sobrenaturais. Seguem algumas outras citações de Einstein para dar um gostinho da religião einsteiniana. Sou um descrente profundamente religioso. Isso é, de certa forma, um novo tipo de religião. Jamais imputei à natureza um propósito ou um objetivo, nem nada que possa ser entendido como antropomórfico. O que vejo na natureza é uma estrutura magnífica que só compreendemos de modo muito imperfeito e que não tem como não encher uma pessoa racional de um sentimento de humildade. É um sentimento genuinamente religioso, que não tem nada a ver com misticismo. A ideia de um Deus pessoal me é bastante estranha e me parece até ingênua. Em números cada vez maiores desde sua morte, apologistas da religião, de forma compreensível, tentam reclamar Einstein para o seu time. Alguns dos religiosos contemporâneos a ele o viram de maneira bem diferente. Em 1940, Einstein escreveu um trabalho famoso justificando sua declaração: "Eu não acredito num Deus pessoal." Junto com outras semelhantes, essa declaração provocou uma enxurrada de cartas de religiosos ortodoxos, muitas delas aludindo à origem judaica de Einstein. Os trechos que se seguem são tirados do livro Einstein e a Religião, de Max Jammer, que também é minha principal fonte de citações do próprio Einstein sobre as questões religiosas. O bispo católico de Kansas City disse: "É triste ver um homem que descende da raça do Velho Testamento e de seus ensinamentos negar a grande tradição dessa raça." Outro religioso católico opinou: "Não há nenhum outro Deus que não um Deus pessoal." Einstein não sabe do que está falando. Ele está totalmente errado. Alguns homens acham que só porque atingiram um alto nível de especialidade em determinada área, são qualificados para manifestar suas opiniões em todas. A noção de que a religião é uma área adequada em que alguém possa alegar ser especialista não pode passar sem questionamento. Aquele religioso certamente não teria feito deferências à opinião de especialista de um autodenominado fadólogo sobre a forma e a cor exatas das asas das fadas. Tanto ele como o bispo achavam que Einstein, por não ter treinamento teológico, havia interpretado mal a natureza de Deus. Pelo contrário, Einstein sabia perfeitamente bem o que estava negando. Um advogado católico americano, em nome de uma coalizão ecumênica, escreveu para Einstein: "Lamentamos profundamente que o senhor tenha feito a declaração em que ridiculariza a ideia de um Deus pessoal. Nos últimos 10 anos, nada foi tão bem calculado para fazer as pessoas acharem que Hitler tinha alguma razão ao expulsar os judeus da Alemanha quanto sua declaração. Admitindo seu direito à liberdade de expressão, digo ainda assim que sua declaração o constitui em uma das maiores fontes de discórdia dos Estados Unidos." Um rabino de Nova York disse: "Einstein é sem dúvida um grande cientista, mas suas opiniões religiosas são diametralmente opostas ao judaísmo." Mas, por que não? O presidente de uma sociedade de história em Nova Jersey escreveu uma carta que deixa tão incriminadoramente exposta a debilidade do pensamento religioso
que vale a pena lê-la 2 vezes. Respeitamos sua sabedoria, Dr. Einstein, mas existe uma coisa que o senhor não parece ter aprendido: que Deus é um espírito e não pode ser encontrado pelo telescópio ou pelo microscópio, assim como o pensamento ou a emoção humanos não podem ser encontrados na análise do cérebro. Como todo mundo sabe, a religião se baseia na fé, não no conhecimento. Todas as pessoas que pensam talvez sejam assaltadas, às vezes, por dúvidas religiosas. Minha própria fé já vacilou muitas vezes, mas nunca contei a ninguém sobre minhas aberrações espirituais por 2 motivos. Temi que pudesse, pela mera sugestão, perturbar e prejudicar a vida e as esperanças de alguém. 2, porque concordo com o escritor que disse: há algo de maligno em alguém que queira destruir a fé do outro. Espero, Dr. Einstein, que a citação esteja errada e que o senhor ainda vá dizer alguma coisa mais agradável para o vasto número de americanos que tenho o prazer de homenageá-lo. Que carta reveladora! Cada frase está encharcada de covardia intelectual e moral. Menos abjeta, mas mais chocante, foi a carta do fundador da Associação do Tabernáculo do Calvário, em Oklahoma. Professor Einstein, acredito que todo cristão nos Estados Unidos vai lhe responder: não vamos abrir mão de nossa crença em nosso Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Mas o convidamos, se o senhor não acredita no Deus do povo desta nação, a voltar ao local de onde veio. Fiz tudo o que podia para ser uma bênção para Israel, e vem o Senhor com uma declaração de sua língua blasfema e faz mais para prejudicar a causa de seu povo que todos os esforços dos cristãos que amam Israel são capazes de fazer para acabar com o antissemitismo em nossa terra. Professor Einstein, todo cristão dos Estados Unidos vai imediatamente lhe responder: pegue sua teoria maluca e mentirosa da evolução e volte para a Alemanha, de onde veio. Ou pare de tentar destroçar a fé de um povo que o recebeu de braços abertos quando o senhor foi obrigado a fugir de sua terra natal. A única coisa que todos esses críticos teístas entenderam direitinho foi que Einstein não era um deles. Ele indignou-se muitas vezes com a sugestão de que era teísta. Era, então, deísta, como Voltaire e Diderot? Ou panteísta, como Spinoza, cuja filosofia admirava? Acredito no Deus de Spinoza que se revela na harmonia ordenada daquilo que existe, não num Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos seres humanos. Refresquemos nossa memória sobre a terminologia. Um teísta acredita numa inteligência sobrenatural que, além de sua obra principal, a de criar o universo, ainda está presente para supervisionar e influenciar o destino subsequente de sua criação inicial. Em muitos sistemas teístas de fé, a divindade está intimamente envolvida nas questões humanas. Atende a preces, perdoa ou pune pecados. Intervém no mundo realizando milagres. Preocupa-se com boas e más ações e sabe quando as fazemos, ou até quando pensamos em fazê-las. Um deísta também acredita numa inteligência sobrenatural, mas uma inteligência cujas ações limitaram-se a estabelecer as leis que governam o universo. O Deus deísta nunca intervém depois e certamente não tem interesse específico nas questões humanas. Os panteístas não acreditam num Deus sobrenatural, mas usam a palavra Deus como sinônimo não sobrenatural para a natureza ou para o universo ou para a ordem que governa seu funcionamento. Os deístas diferem dos teístas pelo fato de o Deus deles não atender a preces, não estar interessado em pecados ou confissões, não ler nossos pensamentos e não intervir com milagres caprichosos.
Os deístas diferem dos panteístas pelo fato de que o Deus deísta é uma espécie de inteligência cósmica, mais que o sinônimo metafórico ou poético dos panteístas para as leis do universo. O panteísmo é um ateísmo enfeitado. O deísmo é um teísmo amenizado. Há todos os motivos do mundo para se imaginar que einsteinismos famosos como Deus é sutil, mas não é malicioso, ou ele não joga dados, ou Deus teve escolha para criar o universo? Sejam panteístas e não deístas, e certamente não teístas. Deus não joga dados deve ser traduzido como: a aleatoriedade não habita o cerne de todas as coisas. Deus teve escolha para criar o universo? Significa, teria podido o universo começar de alguma outra forma? Einstein usou Deus num sentido puramente metafórico, poético. Assim como Stephen Hawking e como a maioria dos físicos que ocasionalmente escorrega e cai na terminologia da metáfora religiosa. A Mente de Deus, de Paul Davies, parece estar em algum ponto entre o panteísmo einsteiniano e uma forma obscura de deísmo, pelo qual ele foi agraciado com o prêmio Templeton, uma grande soma de dinheiro entregue todo ano pela Fundação Templeton, normalmente para um cientista que esteja disposto a dizer algo de positivo sobre a religião. Deixe-me resumir a religião einsteiniana em mais uma citação do próprio Einstein. Ter a sensação de que por trás de tudo que pode ser vivido há alguma coisa que nossa mente não consegue captar e cujas beleza e sublimidade só nos atingem indiretamente, na forma de um débil reflexo. Isso é religiosidade. Nesse sentido, sou religioso. Nesse sentido, também sou religioso, com a ressalva de que não consegue captar não necessariamente significa para sempre incaptável. Mas prefiro não me autodenominar religioso, porque isso induz ao erro. Induz ao erro de forma destrutiva, porque, para a imensa maioria das pessoas, religião implica sobrenatural. Carl Sagan disse bem: se por Deus se quer dizer o conjunto de leis físicas que governam o universo, então é claro que esse Deus existe. É um Deus emocionalmente insatisfatório. Não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. O engraçado é que essa última observação de Sagan foi pronunciada pelo reverendo Dr. Fulton J. Sheen, professor da Catholic University of America, num veemente ataque contra a desaprovação do Deus pessoal por Einstein em 1940. Sarcasticamente, Sheen perguntou se alguém estava disposto a dar a vida pela Via Láctea. Aparentemente, ele achava que estava mesmo investindo contra Einstein, pois acrescentou: só há um problema com sua religião cósmica. Nota do tradutor: cosmical. Ele colocou uma letra a mais na palavra, a letra S. Não há nada de cômico, comical, nas crenças de Einstein. Mesmo assim, gostaria que os físicos evitassem usar a palavra Deus em seu sentido metafórico especial. O Deus metafórico, ou panteísta dos físicos, está a anos-luz de distância do Deus intervencionista, milagreiro, telepata, castigador de pecados, atendedor de preces da Bíblia dos padres, mulás e rabinos, e do linguajar do dia a dia. Confundir os dois deliberadamente é, na minha opinião, um ato de alta traição intelectual.